Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um depoimento sobre o Reiki vivo. Eu vou deixar a Valéria Ventura contar para vocês o que aconteceu. Foi algo realmente surpreendente. Agora com comprovações, laudos médicos, fotos. Então vamos ouvir aqui. Valéria Ventura, é com você. Olá, boa noite. Meu nome é Valéria Ventura. Eu fiz o curso do Reiki Usui Tibetano com a Márcia Caria, quem eu chamo de Marcinha, e foi excelente, tanto para mim, para as aplicações, como para as aplicações em outras pessoas, porque eu fiz até o Reiki Master, eu sou da primeira turma do Reiki Master. E eu vim aqui para dar um depoimento que na aula do Reiki Master, aconteceu um fato, meu cachorro, ele acabou engolindo um objeto, meu filho estava em casa e ele ficou me acessando o tempo inteiro durante a aula, não podia falar direito. Foram ao hospital, ele havia engolido um objeto de silicone, que depois eu vou deixar a foto aqui. E num primeiro momento, viram o objeto estava lá, ele foi medido, e aí fizeram as dimensões podem não ser precisas, elas podem ser maiores do que apareceu no exame, porque a ultrassom ele não é tão preciso, porque há vários fatores que interferem. De lá, ele foi encaminhado quase que passou por uma cirurgia, aí ele foi encaminhado para uma endoscopia de extração. Essa endoscopia tinha previsão de durar de 1 hora para cima, de meia hora para cima, e durou muito pouco tempo, nós estranhamos. Quando os médicos saíram, falaram, olha, não encontramos nenhum objeto, encontraram 2 fiapos que vocês vão ver na foto. E por que isso aconteceu? Nós, enquanto estávamos lá no Reiki Master, nos 2 minutos finais da aula, a Márcia, sabendo o que estava acontecendo, pediu para que todos nós nos concentrássemos e enviássemos Reiki para o Nevasco, que nessa altura estava no hospital com meu filho e com o pai do meu filho. Nós enviamos o Reiki, ela teve certas visões lá, né, sendo feito o tratamento nele de extração, mas é uma extração não física, né, vamos falar assim, energética, né, e quando foram 2 minutos, né? Todas as 12 pessoas que estavam se formando no Reiki estavam lá, estavam unidas. E quando eu cheguei no hospital já após a minha aula, simplesmente a endoscopia de extração não extraiu nada. Né? Então, enquanto eles estavam no hospital, nós aplicando Reiki nos 2 últimos minutos da aula. E por um grande milagre, sem explicação, não aconteceu, não tinha nada, não tinha mais nada no estômago dele. Ele ficou em observação, foi fazer depois um outro exame, dali 1 dia e meio, mais ou menos, para verificar se não estava o objeto no trânsito intestinal. Também não estava, simplesmente o objeto sumiu. E eu vou deixar as fotos aqui, tá? O Nevasco, ele é um cachorrinho eu esqueci de falar, ele tinha 4 meses na época, hoje 5 meses. Então eu devo muito ao meu grupo e ao Reiki, que fez esse grande milagre aí nas nossas vidas. Obrigada. Tá vendo, pessoal? Vocês viram o nevasco aqui? Cãozinho lindo, né? E assim, mais uma vez, gratidão a Valéria Ventura por trazer, né, este seu depoimento, é bastante importante. A Valéria é advogada, pessoal, por isso ela documenta tudo, ela registra tudo. Eu não trouxe todas as imagens, porque não há necessidade, só o depoimento dela já seria importante. É o suficiente, na minha opinião. Mas trouxemos aí foto, tem ali no resultado do ultrassom, um objeto macio, né? Vocês viram que o que foi removido foram fiapinhos, fiapinho do tecido aonde aquele objeto macio de silicone estava envolvendo, né? E eu gostaria de ressaltar a força de um grupo, porque era um grupo enviando o reiki à distância, um grupo de novas
mestras em Reiki, né? Então, estávamos todos saindo naquele momento e não foram 3 minutos, não, foram 10 minutos que nós ficamos enviando ali. Eu sei porque eu olhei o relógio antes, olhei depois, e algumas pessoas relataram que viram o objeto ali, eu mesma percebi que tinha, houve uma movimentação, né, assim, com as mãos e tudo, num determinado momento, percebemos que houve uma remoção mesmo, e também está registrado na própria aula lá, essa movimentação toda, mas o que que é mais importante? É dizer o seguinte, é, quando um grupo se une para enviar luz, amor, desejar cura, pronto restabelecimento, milagres realmente pode acontecer, né? Porque assim, ele engoliu e se engasgou todo, ficou muito ruim, tanto que teve que ir para o hospital veterinário, fez o ultrassom, detectou. Aí foi remover, eu achava que era por corte, não, foi por procedimento, né, ali, endoscópico, de extração, e não tinha mais nada. E tinham acabado de detectar que tinha objeto macio, tanto que eu sublinhei meio torto, mas o macio, né? Porque o fiapinho é fiapinho. Macio não, macio é o próprio silicone. E aí, quando entram de novo com o aparelho para remover, não tem mais nada. Por quê? O que aconteceu entre a identificação do objeto e cadê o objeto? Houve o envio de reiki à distância. E foi à distância mesmo. Tá bom? Então, fica aqui o nosso agradecimento pelo seu depoimento. Gratidão. Fiquem bem. Até, pessoal. E gratidão à turma que enviou o reiki, né?